jogo escracha o Corinthians e fala sobre dívidas do clube. Flamengo e Palmeiras estão unidos numa campanha, em prol do fair play financeiro no futebol brasileiro. O que você acha disso? Já comenta aí, A gente quer saber o seu comentário. Volta aos treinos ontem e hoje e o Flamengo alugou um jatinho para trazer os jogadores assim que terminar os jogos lá de Uruguai e Equador. Então, não vai perder tempo não. Querem os jogadores treinando amanhã já para o nosso jogo Fla-Flu de quinta-feira, hein? Então, tudo isso e muito mais você vai ver agora. Então, já chega largando o like, já chega comentando. É bom dia, boa tarde ou boa noite agora, hein? Eu sou Josi. Eu sou Zé Augusto. E todos os dias estamos aqui com notícias fresquinhas do Mengão para você. Então, vamos começar falando sobre o Cuiabá, dirigente lá e diretoria do Cuiabá, que falou muito sobre o Corinthians, sobre as dívidas do time. Como é que foi esse babado, José? O babado é que todo mundo já sabe, mais ou menos. O Corinthians comprou o jogador do Cuiabá e não pagou. Assim como comprou o Flamengo e Flamengo, quer comprar mais um. Mais um e não pagou. O Corinthians fez um acerto com o Cuiabá, não cumpriu o acerto. O Cuiabá está brigando para ser rebaixado, assim como o Corinthians, mas só que o Corinthians está usando o jogador e o Cuiabá não. Aí o Cuiabá protestou, fez barulho na imprensa e o Corinthians não gostou. O Corinthians falou, sabe o que o Corinthians falou? Que ele pretende, o diretor do Corinthians, que eu me esqueço o nome agora, até já trabalhou no Flamengo, deu a declaração dizendo que os credores do Corinthians têm que ter paciência e entender a situação do Corinthians, entender o Corinthians. Quer dizer, você não paga o que você cumpre e o credor tem que ter compreensão com o Corinthians. Não paga o que deve, vamos dizer. Que mundo é esse? O que promete. Eu não estou entendendo. Que mundo é esse que eles estão vivendo? É na Lua? Será que na Lua é assim? Porque aqui eu não sei não, viu? Rapaz, é brincadeira não, porque o Cuiabá tem que entender que as coisas que foram acertadas não foram cumpridas porque não houve condição de ser cumprida e que o Cuiabá tem que entender. Quer dizer, ou seja, não vai pagar, pago quando eu devo, não nego, pago quando eu puder. É dessa forma? E ainda falando sobre o Corinthians, o empresário entrou na justiça, E a justiça deu 3 dias. Não vou dar o nome do empresário aqui, mas o empresário foi à justiça e a justiça deu 3 dias ao Corinthians para pagar a partir de ontem. Hoje é o segundo dia, amanhã é o terceiro dia. 3.300.000 reais na justiça por débito com comissão de jogador, de venda de jogador. Ou seja, Mais uma, não paga o que deve e fica querendo comprar Ou seja, se tinha uma merrequinha lá pretendendo pagar o Flamengo por Hugo Souza, essa merrequinha já derreteu pelo ralo hoje nessa ação judicial aí. Então, não entendo não. Devolva meu jogador, pague meus quinhentão para jogar contra mim. Isso é uma matéria hoje que eles parecem que não vão querer pagar não. Os 500 mil, os próximos 500 mil. Ótimo. Eles então dizem que o contrato diz, no contrato que o Flamengo fez com ele de empréstimo, com a possível opção de compra, que eles teriam, que se eles quisessem, eles teriam o direito de pagar parcelado o jogador. E que eles já pretenderam pagar parcelado e já indicaram o fiador, no caso, as garantias. Só que as garantias que eles indicaram é as mesmas garantias que eles deram do Mateuzinho que não foi pago. Que quando o Flamengo comprou a Brax, que é a empresa que também é patrocinadora do Flamengo nas placas de estrada do estádio. Quando o Flamengo cobrou a Brax falou que o Corinthians não tinha mais dinheiro a receber esse ano, que só poderia pagar no ano que vem, assim que entrar o ano que vem, que o Corinthians tiver direito de receber a parcela do ano que vem, a Brax retém o percentual referente ao Maltezinho e paga o Flamengo. Olha só o rolo. Aí eles querem agora, porque eles apresentaram a Brax novamente, eles entendem que o Flamengo tem por obrigação de aceitar a Brax, porque eles indicaram a empresa responsável para ser fiadora do débito de Hugo Souza. Só que o Flamengo no contrato não é obrigatório aceitar. O Flamengo pode aceitar. Se eles apresentarem uma empresa, um banco, o presidente do Flamengo ontem falou, se eles apresentarem um banco que tenha credibilidade, o Flamengo faz negócio, porque o presidente até falou, até hoje eu não descumpri nenhuma promessa que fiz, nenhum acordo que eu fiz. Está acordado que se eles apresentarem garantias bancárias,
O Flamengo aceita o negócio, mas eles têm que apresentar um banco para pagar. Não é qualquer um. Isso vai dar pano para manga. Vai dar rolo. Pode ter certeza que vai dar rolo. E não é pequeno, não, vai ser grande, porque eles vão querer usar o jogador domingo e não vão querer pagar os 500 mil. Isso vai dar pano para manga. E eles têm até o dia... Fiquem ligadinhos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ativa o sininho das notificações, porque a gente vai trazer aí o decorrer dessa novela todo Deixe dia seu pra parecer vocês. também aí a respeito, né? O que você O que acha? você acha disso? Você acha que o Flamengo está certo com essa recusa? Você acha que ele deveria dar uma chance? Será que essa questão, como você trouxe aqui, José, em outros vídeos falando, você não sabe por que o Flamengo dá esse mole pro Corinthians, né? Já que qual foi o time que teve que pagar 1 milhão? O Internacional, O o Rodinei, Internacional, com o Rodinei, exatamente, há alguns anos atrás. pagou 1 milhão por um jogo. Por sinal, o Rodinei foi expulso do jogo. Foi mesmo. Que jogaço. Mas enfim, né? Por que deu esse mole, né? Eu acho que eu sei por quê. Será que não é porque o presidente do Flamengo, ou do Corinthians, já trabalhou no Flamengo? Não, não é o presidente que trabalhou, é um diretor. Ah, é um diretor. Diretor. Mas só o assim, presidente. eu acho que eu sei por quê. Porque o Fabinho Soldado, que era funcionário do Flamengo, hoje é diretor lá no Corinthians e é ele que é responsável pela contratação de jogador. Por ele ter saído do Flamengo de boa, pela porta da frente, ele tem abertura com a diretoria do Flamengo. Eu acredito, não é informação, é achismo, que através de Fabinho Soldado, o Flamengo relaxou um pouco em relação ao Hugo Souza. Entendeu? E é errado, é errado. Negócio é negócio, amizade essa parte. É. Mas pode ter sido isso. E aí o que aconteceu? O Flamengo deu mole, emprestou o jogador com cláusula barata de multa e ainda por um valor irrisório, porque o Hugo Souza por 800 mil euros é uma pichincha. O Flamengo treinou ontem, treinou hoje, não é? Treinou ontem pela manhã, treinou hoje pela manhã e treina amanhã à tarde. Por que ele treina amanhã à tarde? Porque ele vai esperar, o Flamengo fretou, já está no nosso script aí, fretou um jatinho, para assim que acabe o jogo que já está rolando nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, de Equador e Uruguai. Assim que acabar o jogo lá, porque no Uruguai nós temos Arrascaeta, Varela e De La Cruz. Sim. No Equador nós temos o Gonzalo Plata, no mesmo jogo. Então assim que acabar o jogo lá, esses 4 jogadores vão entrar nesse jatinho e vão vir para o Rio de Janeiro, amanhecer o dia no Rio, e aí o Flamengo mudou o treino da manhã para tarde, para que esses jogadores que estavam nas seleções já possam treinar à tarde e amanhã. Com exceção do Éric Pulgar, que o jogo do Éric Pulgar é mais tarde e também é mais longe. É 6 a 8 horas de viagem, então vai demorar um pouco. O Éric Pulgar só vai chegar amanhã no Rio de Janeiro pela tarde, então esse jogador não treinará amanhã com o restante do grupo. Então, se ele performar no jogo de quinta-feira, vai ser no banco de reservas, né? Então, os outros 4 que estão jogando hoje à noite, no Uruguai e Equador, esses 4 retornam agora à noite, assim que acabar o jogo. A madrugada já estão no Rio de Janeiro e amanhã treinam normalmente na parte da tarde. Muito bom. Vamos falar de fair play financeiro. Em alguns países isso já é uma realidade, né? Mas infelizmente no Brasil ainda não está sendo colocado em prática, né? E alguns times, como o Flamengo e o Palmeiras, estão aí empenhados. Fala mais sobre isso, Zé. Fair play financeiro é muito usado na Europa, na Espanha, por exemplo, é muito usado isso aí. Você sempre escuta falar que o Real Madrid foi proibido de contratar pelo fair play financeiro. Outro time lá, o Barcelona, não pode contratar pelo fair play financeiro. O que é fair play financeiro? Você não pode gastar, não pode contratar jogadores, gastar com contratação de jogadores, o mais que você fatura. Então, se você fatura 100 milhões, você pode gastar até 100 milhões de contratação. Certo? Esse é o fair play financeiro. Então, o que é que acontece no Brasil? Isso é uma prática de muitos anos. Vou dar um exemplo. O Botafogo. O Botafogo é SAF. Já começa por aí. Então, o dono do Botafogo é riquíssimo, tem vários times no mundo. Então, o que é que ele fez? Ele gastou quase mais de 300 milhões em contratação de jogador e o Botafogo não faturou isso. Então, se houvesse o fair play financeiro no Brasil, ele não poderia contratar esses jogadores. Se houvesse fair play no Brasil, o Corinthians não podia contratar Depay de Filho do Espírito Santo. E outros jogadores mais, porque ele não faturou essa quantidade. Então, está devendo. O que débito também conta no fair play financeiro. E assim, tem outros times aí também, né, nessa pegada. O único time que pode dizer assim, dois que a gente conhece mesmo, a
afirmativo é o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo, o faturamento do Flamengo é 1 milhão, quase 1 milhão, 1 bilhão e meio. Gastou menos de 300 milhões, 200 e poucos milhões. Esse daí tá tranquilo. O Palmeiras é a mesma coisa. Então, o Flamengo vem batendo nessa tecla, brigando por isso aí. E ontem, a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, também se juntou ao Flamengo nessa luta aí. Ela também falou que está junto com o Flamengo nessa luta aí, que é necessário você ter um fair play financeiro. Porque, por exemplo, com a vinda das SAFs lá para cá, o pessoal tem muito dinheiro. O Grupo City, por exemplo, aqui na Bahia, na nossa querida Bahia, o Grupo City é a SAF do Bahia. Aí, se o Bahia não faturar a mesma quantidade que eles estão gastando, também vai passar pelo fair play financeiro. Tá entendendo? Então, é uma medida correta, entendeu? Justa. Não é correta, é justa. Porque o cara vem de lá de fora, traz bem muito de dinheiro, você não sabe qual é a origem do dinheiro dele, chega aqui, compra todo mundo, paga. O que é que acontece? Os times brasileiros, eles brigam nos campeonatos por tabela, posição de tabela. Cada posição de tabela requer um faturamento. Por exemplo, o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o campeão brasileiro, é um valor. O segundo é outro, o terceiro é outro, e assim vai na ordem decadente. Na Copa do Brasil, do mesmo jeito. Então, quando você traz um dinheiro de fora, um capital de fora, para investir sem responsabilidade, você está tirando o poder dos times brasileiros, que não é SAF, a competir e a angariar esses recursos da posição dos campeonatos. Entendeu? Então, o fair play financeiro seria uma moda de regular esses gastos dos times aí. Espero ter. Eu não entendi nada. Não sou profundo conhecedor do assunto, mas o que eu sei é mais ou menos isso aí. Então, eu não entendi, não entrou nada na minha cabeça. E você entendeu? Você, espectador. Porque eu tenho certeza que ele deu uma aula aqui. Uma aula, não foi, eu não entendi, não foi porque ele explicou mal. Não, ele deu uma aula. Mas não entrou na minha cabeça, eu fiquei assim, que tipo. Aí, no caso, o Flamengo também. A minha dúvida para ver se é a mesma dúvida, se tem alguém aí com essa dúvida. Fair play financeiro, aí você explicou aí direitinho que não pode. Gastos maiores do que o que ganha, do que o faturamento. Né, do que o seu faturamento. Mas, no caso, seria legal para os times que não têm um bom faturamento? Ou seria só legal para os times que têm altos faturamentos, como por exemplo o Flamengo, como por exemplo até talvez o Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão de umas grandes coisas aí nos anos passados, então pode ser que tenha faturado bastante, né? Venha faturando bastante, tem bons patrocinadores. Então assim, o Flamengo, como você falou, fatura aproximadamente o quê? 1 bilhão e meio. Então, aí o Corinthians, vamos colocar o Corinthians, a gente fala muito do Corinthians aqui, né? Vamos supor que ele fature só 500 mil. Ele não pode gastar mais que 500 mil em compra de jogador. Certo, mas o Flamengo pode gastar 1 bilhão e tal. Pode. Aí vai ficar com um time super poderoso, enquanto outros menores ficam com um time porque não pode gastar mais. Não pode gastar mais, porque nós temos na Série A... Essa é a minha dúvida. Tipo assim, não seria prejudicial para os times menores? O nosso Bahia, o seu Vitória, o meu Bahia, o Vitória dele também. Porque aqui é assim, Bavi, né? Mas assim... Pelo menos o Flamengo a gente tá junto, mas assim, é prejudicial para os menores, mas prejudicial em parte, mas é benéfica em outra, porque como eu expliquei, se você não tem o poder da SAF gastando mais do que o que arrecada, fica mais igualitário o campeonato. Você está entendendo? Sim, isso aí eu entendi. Então, é isso aí. Porque o problema é gastar aquilo que não tem, que não arrecadou. Então está entrando um capital. Para não ficar que nem o Corinthians devendo e não pode pagar. Essa parte. Porque o Flamengo. Aí vai ficar desigual porque o Flamengo já é desigual. O Flamengo é o maior do mundo. Não tem dúvida disso. Você está entendendo? Então, o que está discrepante aí é o Corinthians, que é, por exemplo, o time com a segunda maior torcida no país, está brigando para ser rebaixado. Aí está fora do contexto. Mas me diga uma coisa, quem pode definir se haverá fair play financeiro no Brasil ou não? A CBF. A CBF juntamente com a FIFA. Entendeu?
É, a CBF juntamente com a E se FIFA. for colocar em votação, muitos times pequenos vão se sentir prejudicados porque não vão aceitar. Mas aquilo que eu te falei, mas a aí... maioria vai vencer. E a maioria, infelizmente aqui no Brasil, a maioria dos nossos times, se você olhar todos os times que temos no Brasil, a maioria não tem um faturamento tão bom assim, né? São assim, times pequenos, são times menores. O Brasil, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, a Série A, são 20 clubes na Série A. Então, esses 20 clubes da Série A, se eles não brigam para ser campeão, é porque eles não se estruturam, mas se eles são considerados Série A, eles já estão embalados aos demais. Não em questão de patrimônio, em questão de patamar. De patamar esportivo. Se ele está na Série A, ele é um clube da Série A. Se ele não ganha... Em questão de capacidade de ganhar o campeonato. Aí é uma coisa. Se ele está devendo, já é outra coisa. Aí o Flamengo, há 8 anos atrás, 6, 8 anos atrás, antes dessa gestão de Eduardo Bandeira para cá, até Landim, o Flamengo devia 700 milhões de reais. Todo mundo achava que estava fundado, que estava falido e que não tinha salvação. O Flamengo não tinha crédito para comprar uma caixa de fósforo na esquina. Ninguém vendia nada fiado no Flamengo, nem comida, nem nada. Porque o Flamengo não pagava ninguém. Aí entrou pessoas de responsabilidade com esse grupo que está aí, regularizou, equacionou as dívidas. O Flamengo hoje não deve parece que 50 milhões porque quer dever, porque está equacionado para pagar em não sei quantos anos, não há necessidade de chegar lá e quitar hoje. Mas se o Flamengo quiser quitar as dívidas hoje ficar zerado, ele pode fazer isso. Porque de 700 milhões, ele hoje só deve menos de 100 milhões. Entendeu? Então, se os outros não chegaram, não fizeram, é porque não trabalharam dessa forma. Não se organizaram. Não se organizaram dessa forma. Aí, o que a gente tem que ver é qual é a hegemonia. Primeiro lugar, quem é o primeiro? Qual você dá o Campeonato Brasileiro? Primeiro lugar é quem? Botafogo, certo? É SAF. O cara gastou mais do que o Botafogo faturou. Segundo lugar, se eu não me engano, é Palmeiras. Entendeu? Palmeiras tem a Crefisa. Para mim é como se fosse uma SAF. Né? Tem um banco forte por trás, bancando tudo. Compra, paga, não deve nada a ninguém, tem o faturamento dela, é equacionado lá. Aí tem Fortaleza, esse é fora da curva, porque não é SAF, não é nada, é um time apenas bem administrado. Aí um espelho com os demais. Se o Fortaleza chegou, está brigando pelo Campeonato Brasileiro, é porque se estruturou, cabe aos demais se estruturarem. Você não pode nivelar por baixo, tem que procurar nivelar por cima. Né? Tem o Bahia, aí o Bahia já é SAF. Esse eu não estou citando os 4 primeiros. Né? O Bahia já é SAF, aí o Bahia trouxe vários jogadores aí. O Grupo City montou um Super Bahia. Né? Paga Everton Ribeiro com salário de mais de 2 milhões. Entendeu? Então, aí já é SAF, aí já começa a disparidade um pouco. Né? É boa para a nossa Bahia, é bom para o Bahia, é ótimo. Se o Vitória também conseguisse uma SAF também para poder sair do atoleiro, ótimo. Mas nós estamos falando daqueles que podem reclamar que não querem o fair play financeiro. Então, se regularize, se organize. Por exemplo, nós temos a disparidade. O Vasco é SAF e estava lá embaixo um dia desse brigando, agora que deu uma melhorada. Né? Mas olha lá, Fluminense não é SAF, está brigando para não cair. Corinthians não é SAF, também está na berlinda. Por quê? Falta de estrutura, falta de organização. Está entendendo? São pessoas colocadas, pessoas que não têm capacidade para poder gerir, porque querendo ou não, um time, porque não é, tem que ser time empresa, tem que ser gerido como empresa. Se não é no papel, se não tem CNPJ, não é uma empresa, um time sem fins lucrativos, mas tem que ter responsabilidade. Não pode estar comprando e não pagando. Né? O Corinthians comprou o jogador do Cuiabá, não pagou. Comprou um jogador do Flamengo, não pagou. Aí chega para um jogador internacional, paga 3 milhões e meio de salário. E não paga o Cuiabá, que é menos do que isso. Você está entendendo onde é que está o negócio? Como é a gerência do negócio? O negócio está todo misturado. Então é isso aí que o fair play financeiro viria para poder... Você entendeu? Dá uma arrumada nisso aí. Você concorda? Coloca aqui nos comentários se você... Se eu estiver errado também, coloca lá. Como você vê essa questão do fair play financeiro, se você concorda com isso, se você não concorda, quais são os motivos para concordar ou não concordar, né? Precisamos saber aí da sua opinião, tá bom? Então, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, sempre. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, tá bom?
Tchau e até o próximo Tchau. vídeo.